Boa tarde, turma. Bem-vindos à nossa aula de gestão pública e terceiro setor. Hoje, que é a nossa primeira aula, nós vamos ter uma introdução do que seria, a gestão pública, mas com seus conceitos introdutórios. A gente vai ter uma noção do que é Estado, do que é governo, do que é administração pública e quais foram os modelos de administração pública que o Brasil teve, ao longo da sua história, quais foram esses modelos aplicados aqui no Brasil. É uma aula bastante introdutória, não vou entrar muito nas questões de exemplos, porque não tem prática. E vamos voltar um pouquinho da parte histórica, vou falar um pouquinho desses momentos históricos que fizeram com que a administração pública tomasse certos rumos. Acredito que algumas coisas aqui, eu estava olhando a grade curricular de vocês, que vocês já viram um pouquinho sobre Estado, o que é governança, o que é governo, nação. Então, hoje a gente vai remeter um pouquinho, vai voltar ali para trás um pouquinho desses assuntos, para a partir das próximas aulas a gente ter uma noção de como que a gente vai utilizar a gestão pública, dentro da administração pública. Então, vamos iniciar aí. Os conceitos introdutórios. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente são as diferenciações de Estado, governo e administração pública. O Estado, o conceito de Estado, segundo o Agostinho Paludo, um jurista, um escritor, ele fez bastante livros e eu estou usando ele para poder estar ministrando a aula com vocês. Ele foi o que deu o conceito de Estado de uma forma mais ampla, e não tão técnica, é fácil de compreensão. No conceito, ele diz que Estado é a organização burocrática que possui o poder de legislar e tributar sobre a população de um determinado território. Só aí ele já praticamente colocou todos os elementos constitutivos de um Estado, que é o povo, o território e a soberania, Então, quando a gente pensar em Estado, vocês têm que pensar, aqui no nosso caso, é o Brasil, o país. É uma organização burocrática detentora de poder, e qual que é esse poder? Legislar e tributar, E o poder extroverso, que é um poder de unilateralmente criar obrigações para terceiros, com extravasamento dos seus próprios limites. Então, ele cria obrigações, que é o legislar. Esse poder é o poder do Estado. Ele é um ente intangível, O Estado, ele não tem uma pessoa, ele não é personificado em alguma coisa. Ele é o Brasil, um ente intangível. E os elementos constitutivos dele é povo, território e soberania. Povo é a nação, são nós todos, todos que aqui vivemos. Território é toda a parte que ele tem o direito de exercer esse poder, Em território eu vou abranger tanto aqui o território nosso nacional, como o território dentro de embaixada, aeronave, navios. Então, quando a gente pensa em termos de território, eu estou falando em todos os locais que aquele determinado espaço físico considera-se como um território de um país, e no nosso caso, o território do Brasil. E soberania porque o Estado, o Estado ele é soberano, ele tem uma hierarquia. E por ser soberano, ele tem uma autonomia, tanto externa como interna, Externa, porque nenhum país pode vir aqui no Brasil e falar, a cultura de vocês eu não gosto, então eu vou acabar com isso, porque a minha cultura é melhor. Tô dando um exemplo bem bobo, mas seria basicamente isso. E não pode, Como a gente sabe, cada país tem a sua cultura, seu desenvolvimento, sua economia, sua forma de segurança, e não pode o outro país que acha que tem condições melhores ir lá invadir e destruir aquela soberania daquele país, Isso só acontece quando a gente está falando de guerra civil, e mesmo assim, guerra civil a gente não tem,
destruição da autonomia, né? Você vê algumas guerras, alguns países aí que nós não entendemos porque que ainda existe guerra e por que nenhum país faz alguma coisa. Não faz porque todo Estado é soberano. Ele tem esse direito dele de ter autonomia e liberdade para funcionar assim como ele entende, tá? Então, quando vocês pensarem em estados, o que eu preciso só que vocês gravem é os elementos constitutivos e entender que ele é o detentor do poder. Cabe ao Estado o poder. Quando eu falo em governo, eu estou falando dos nossos governos, seja municipais, estaduais, seja da União. Então, é aquele que gere, né? É aquele que exerce o poder do Estado. Então, o governo, ele é um agente político que exerce aquele poder de legislar e tributar, né? E o poder extroverso do Estado. É ele que elabora as políticas públicas, é ele que realiza a função política, né? Se a gente pensar num exemplo que é muito utilizado, vários professores usam esse exemplo, o Brasil é um carro e o governo é um motorista. Então, o carro, ele em si funciona com um carro. Você olha para ele e você sabe que é um carro. Mas para ele funcionar, para ele exercer as suas funções, ele precisa de um motorista. É a mesma coisa. O Estado, você sabe o que ele é Estado, você sabe o que ele tem, o que ele pode fazer, né? Qual é o seu poder. Mas para ele exercer esse poder, ele precisa do governo, que vai ser quem vai dirigir o Estado. A administração pública, por sua vez, é um instrumento do governo, né? Um instrumento do Estado, que executa as determinações do governo, que são serviços públicos, e ele se remete, né? A figura dele é ser um aparelho do Estado, né? É a forma como o governo, através das suas ordens, né, vai executar os poderes do Estado, né? Esse aparelho do Estado, ele divide em órgãos, entidades, agentes públicos ou administrativos, né? Então, quando a gente pensar em administração pública, e vai ser nosso objeto de estudo nesse nosso módulo, nesse nosso curso, nós estamos falando do instrumento, nós estamos falando daquele que vai executar, né? Quando a gente pensa assim, o carro anda porque ele tem combustível, então nós somos o combustível do Estado, né? A administração pública é o combustível. Aqui eu trouxe para vocês, né? Pus essas figuras, então, só para vocês entenderem, né? Tá aqui o símbolo da administração, tá ali o que eu remeti para vocês, o que é governo, e tá ali o nosso Estado, que é o Brasil. Então, quando eu tenho um Estado, eu tenho um governo, e quem vai executar as questões do Estado é a administração, que serve como um instrumento do governo. A administração pública é um conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa do Estado, encarregado de exercer as funções determinadas pela Constituição e pelas leis de um Estado, com a finalidade de atender o interesse da coletividade. Então, como vocês podem ver, a administração pública ela vai exercer as suas funções com base no que a lei diz, no que a Constituição diz daquele Estado. Então, ela vai seguir o que essas normas aplicam, né? E a finalidade dela sempre vai ser buscar atender o interesse da coletividade, que é o interesse de todos, né? Vocês vão ver que na história da administração pública, o interesse da coletividade foi surgindo somente após o Estado liberal, que começou-se a falar nisso, que começou-se a ter alguns direitos, né? A gente vai para o próximo tópico, que eu já vou tratar com vocês sobre essas modalidades de administração pública. Talvez vocês já tenham visto até elas, talvez na parte do módulo de vocês sobre administração, vocês já tenham aprendido sobre administração burocrática, patrimonialista, administração gerencialista. Então, esses são os tipos de administração
que a nossa, né, no Brasil principalmente, a administração pública teve, né? São esses os modelos que nós tivemos. Eu não estou dividindo eles no nosso curso com quais são os tempos que isso se aconteceu. Eu tento remeter próximo qual foi o momento histórico para vocês poderem entender, mas o foco não é esse, né? Eu não preciso no nosso curso que vocês entendam qual foi a data exata de que aquele modelo se instalou no Brasil. Não, a ideia aqui é que vocês entendam quando foi, qual era o momento histórico, por que houve essas transformações. Então, eu vou tentar trazer isso de uma forma resumida para vocês, para que a partir das próximas aulas a gente trabalhe toda essa parte da gestão pública que nós temos hoje, que é baseada nas leis. Tá? Vamos lá. Nosso primeiro modelo, né, o Brasil, ele teve 3 modelos de administração pública. É a patrimonialista, a burocrática e a gerencialista. Então, esses foram os 3 modelos de administração pública no Brasil. O primeiro modelo de gestão pública, que é o patrimonialista, ele vem do patrimonialismo, né? É aquele momento, aquela época em que ainda havia uma monarquia, ainda havia rei, né? Ainda havia um soberano, né? Ele nos remete, então, para a época do Estado absolutista, né? Que nós tivemos aí, eu usei aqui para vocês como figura o exemplo do Luís XIV, né? Que ele era denominado o Rei do Sol. Seu reinado foi no período de 1638 a 1715, né? E na época ele usava uma frase dizendo que o Estado sou eu. Então, quando eu falo administração patrimonialista, eu estou falando o quê? Que alguém, né? O Estado ele não é para a coletividade, ele é para atender às necessidades de alguém. E no caso aqui, em regra, é o rei e o monarca. Então, quais são essas características dessa administração pública patrimonialista, né? A primeira característica, e ela é a predominante, é a confusão entre a coisa pública e a coisa privada, né? Não tinha uma distinção. Hoje nós temos, mas na época não se tinha. O que era, o que vinha do bem público, que era através dos tributos, não tinha, esse aqui é do Estado e o Estado vai pagar o reinado, né? Vai pagar o monarca. Não. Isso aqui é do rei, pronto, né? O Estado sou eu. É um momento em que ele era o Estado que comandava. Ele tinha como base a dominação tradicional, que é aquela em que as pessoas acreditavam na tradição, nos costumes e na hereditariedade, né? Então, por que aquele súdito aceitava esse tipo de administração, aceitava essa forma de governo, né? Nesse período? Porque eles tinham a ideia, né, de que era um costume, era uma tradição você honrar, você aceitar ser súdito daquele rei, daquela nobreza que ali se instalava, né? E ela vinha como uma regra de hereditário, então era de pai para filho e seguia toda uma história, né? Além disso, eles também tinham a ideia de que o soberano protegia eles de ameaças externas. Esse foi um período, quando a gente fala em período de monarquia, foi um período de muita guerra, um período que se discutia muitos territórios, né? Todo mundo queria pegar o território de todo mundo. E assim, acabava se esquecendo da população, acabava se esquecendo do elemento, né, fundamental aí do Estado, que era o povo. Na administração patrimonialista, também nós tínhamos também o nepotismo e a corrupção, né? Os cargos dos serviços, né, que eram prestados à população, eles eram realizados por amigos do rei ou por trocas de favores, né? Por isso que a gente fala nepotismo e a corrupção. E esses cargos também, eles davam uma certa de status de nobreza real, então era muito concorrido, eles tinham interesse de ter um cargo, né? Mas não significa que o serviço era prestado, até porque na época, né, se denomina que esses cargos eles eram os prebendas
e sinecuras, que seriam o quê? Empregos rendosos com pouco ou nenhum trabalho. Então eles ganhavam muito, né? E nessa época era muita troca de terras, né? Ouro. Se ganhava muito, mas pouco se trabalhava. Praticamente eles viviam mais no ócio, né? Ali na nobreza, naquele momento mais de não fazer nada. Nessa administração, as decisões eram arbitrárias, então se o rei e o monarca decidia que ia tributar acima ou não, não tinha o que contestar. O que se era decidido ali por aquela administração tinha que se ser aceito, né? Não tinham discussões, então elas não tinham proporcionalidade, elas não tinham decisões assim pensando no próximo. Muito pelo contrário, elas pensavam unicamente entre manter a nobreza, né? Entre manter aquele reinado. Não tinha preocupação com demandas sociais dos cidadãos e com o controle de processos. O que significa? Pouco importava as necessidades do cidadão, né? Se estava comendo, não estava comendo, né? Eles não tinham essa preocupação. Quando a gente estuda na história, a gente vê que vários monarcas estavam um pouco se importando de fato, né? E tanto é que por isso que vieram várias revoluções, como a Revolução Francesa, que veio por conta disso, né? E esse falta de controle de processos é que eles não tinham controle nenhum daquilo que se entrava, de como se entrava, o que iria se fazer, como ia se gerenciar aquele bem público, né? Aquele bem que estava recebendo, né? Então eles eram totalmente assim levianos, né? Sem limites. E eles tinham um sistema fiscal e tributário bastante injusto. A nobreza, ela basicamente não era tributada. Quem era tributada de fato e de uma forma mais rigorosa era a população, né? Eram os súditos, né? A ralé, que tinham que prover o Estado para que aquela estátua de monarquia mantesse. Como vocês podem ver, é um modelo de administração que embora a gente acredite que não existe, ainda há alguns requisitos desse tipo de administração pública por aí. A próxima administração que nós temos é a administração pública burocrática, né? A burocracia. Ela surgiu com o Estado liberal, né? Que o Estado liberal ele veio para combater o Estado absolutista. E se apresenta com a ideia de que deve existir limites do poder, né, soberano. Então, é uma forma de limitar um pouco o Estado, né, e deixar mais livre as pessoas, né. E eles também, né, nesse Estado liberal também se tinha a concepção de que o indivíduo possui direitos naturais, né, inalienáveis, né, possuem direitos... não falo direitos básicos porque os direitos básicos mesmos vieram na segunda geração, mas são direitos como a vida, né, direitos à liberdade, seriam esses direitos naturais que nós indivíduos temos, né? Então buscava-se nesse momento histórico uma valoração do indivíduo, né? Daí com o forte avanço do capitalismo, da democracia, a administração pública patrimonialista tornou-se totalmente inaceitável. Não tinha mais como manter aquele modelo de administração anterior, né? Ele não atendia mais às necessidades e os costumes, né? A busca e as lutas que aquela população, que nós estávamos passando naquele momento, né? Ela surgiu, né, a administração pública burocrática surgiu com a necessidade de existir limites do poder soberano, de combater o nepotismo, a corrupção e as injustiças, né? Houve-se, né, como eu disse antes, um movimento para a valorização do indivíduo. A diferenciação da coisa pública, né, então passou-se a ter uma separação do que era bens públicos e o que era bens privados. Então, mesmo que fosse uma monarquia... quando foi adotado esse modelo de administração burocrática, né, eles separavam, né, e hoje nós temos essa visão que a Inglaterra é um modelo que separa-se, né, não tem mais
mistura de bens públicos e bens privados, tá? Ela era baseada na dominação racional legal, né? Que é aquela dominação em que se baseia e decorre da lei, né? Então são regras e disciplinas. Por que a população, por que o povo aceita aquela dominação, aquela forma de governo? Aceita porque tem regras, tem lei. Então uma vez que elas existem, elas passam a ser cumpridas. E o modelo da administração burocrática foi idealizada por Max Weber, né? Ele que trouxe essa ideia do que seria a burocracia e a forma da organização, né? A frase dele é: a burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade instrumental. Isto é, na adequação dos meios dos objetivos, que são os fins pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. Né? O que seria isso, então? Né? Eles buscam como consequência, a ideia de Max Weber era ter como consequência a previsibilidade do comportamento humano e a padronização do desempenho dos participantes, né? Com o fim, com a finalidade, né? O objetivo de atingir na administração pública uma máxima eficiência, né? Então, buscava-se uma eficiência daquele modelo de administração, daquela organização. Ela começou a ter um olhar, né, de organização. Os princípios dessa administração pública burocrática idealizada, né, por Max Weber é a meritocracia, profissionalização e especialização, que seriam os serviços, né? As pessoas são contratadas pelo mérito, são profissionais especializados em suas funções. Não era como no modelo anterior, em que se chamava as pessoas para ficar no cargo em razão da afinidade e da amizade que aquela pessoa tinha com um determinado rei, né? Com a determinada realeza. A padronização e a previsibilidade, né? Que é uma das consequências que se esperava, que é buscar e afastar a arbitrariedade, né? Então tirar aquele caráter arbitrário das decisões, tornando as decisões um padrão, né, de comportamento, porque seguia uma regra, rotinas padronizadas, né? Então tornou-se possível as situações mais previsíveis, né? Tornando as decisões mais rápidas e fazendo com que as decisões fossem mais uniformes. A hierarquia funcional também é um dos requisitos, né, um dos princípios em que as normas vão definir as atribuições, os direitos e os deveres de cada cargo, né, e a autoridade exerce seu poder amparado nas regras, né, que é aquilo que eu falei para vocês, é pela lei. Então, essa hierarquia, ela tem uma definição legal, né, e o poder está no cargo, não está mais na pessoa, não é a pessoa que é detentora do poder, e sim o cargo. E se ela tiver mérito, especialização, né, se ela for profissionalizada naquela função, ela vai ficar no cargo, mas se ela não for, se ela não tiver esse gabarito, não tiver esses requisitos, ela não é importante, porque a importância é que o cargo funcione, né, que ele exista. A estrutura organizacional verticalizada, que significa que as decisões são tomadas de cima para baixo, né? Então, eu tenho um chefe, né? Quando vocês pensam nessa estrutura, ainda existe essa estrutura, né? Em todos os meios, tanto na administração pública como na administração privada, em que você tem uma decisão de cima que vai descendo e atingindo cada um das pessoas importantes, né, que vão realizando aquelas funções, né? Então, há uma hierarquia. Há também, né, como princípio, a impessoalidade, né, porque as contratações, elas não devem ser feitas por critérios de amizade, de interesse, né? Eles são critérios objetivos e pré-definidos, né, levando em conta a meritocracia. Volto novamente à ideia de que quem se especializa, quem corre atrás, que é o tal do quem corre atrás consegue, né, pautando-se, né, nesse dever de ocorrer nas promoções. Então, não tem um cargo de confiança porque você é amigo, você tem um cargo lá porque você é bom, porque o que você faz é muito bom, e por isso você merece
e aqui você estará, né? Essa impessoalidade, pouco importa seu QI, quem indica. A legalidade das normas, né, também é um dos princípios, e essas normas são as que definem antecipadamente as funções e os procedimentos, e o servidor deve buscar cumprir exatamente o que está definido. Ele está dizendo que, uma vez que existe a regra, que existe a lei, aquele servidor ele tem que cumprir, né? Então, não tem muita discussão, bastou estar definido numa legislação, bastou ter uma norma que verifica aquela situação, aquele servidor tem que cumprir. Há uma formalidade nas comunicações, né? Então, fica, de certa forma, obrigatória as comunicações por escrito e padronizada, então os atos são comunicados. E há uma segregação de funções e divisões de trabalho, né? A divisão do trabalho é feita de forma racional e por funções, né? Então, ela é aquilo que a gente... É todo um conjunto, né? Por uma hierarquia, por um mérito. Ela tem uma organização vertical, então ela tem de cima para baixo as suas funções. Todo esse conjunto era a idealização do que seria essa administração pública burocrática, né? E de certa forma ela foi um sistema que funcionou por um tempo, né? Ela trouxe, principalmente porque ela tirou aquele caráter patrimonialista e transformou aquela administração, fazendo com que ela desse um grande avanço naquele momento histórico, tornando-se até eficiente. Aí, com o passar do tempo, surgiu o estado do bem-estar social, né, que é o nosso estado socialista. A partir do momento em que começou-se a entender que o Estado deve garantir condições mínimas, né? Então, o Estado passa a ser um Estado intervencionista, né? Garantindo os mínimos, né? A mínima renda das pessoas, né? A mínimo de alimentação, de saúde, habitação, né? Educação, assegurando isso a todo cidadão, né? Não como caridade, não era mais uma caridade dar algo. O Estado passa a ser o obrigado a cumprir com esses requisitos. Ele, como Estado, deve gerir, né, os bens públicos, e uma vez que está dirigindo os bens públicos, ele deve ofertar novamente isso através de serviços públicos para as pessoas, né, para aquele povo determinado, né, e isso fez com que a dívida pública aumentasse, porque os estados ficaram tão focados em resolver, em dar o bem-estar à sociedade, que eles começaram a se endividar, né? O Brasil passou por esse período, né? Também, né? Então, com o aumento da dívida pública, né? E dívida pública eu acho que existe até hoje, que a gente sempre escuta, né? Eu nunca entendo como a gente deve tanto, mas devemos muito, né? Nós somos um país que tem dívidas altíssimas. Houve também um aumento da demanda dos serviços públicos. As pessoas começaram a buscar mais essas necessidades que o Estado passou a ser obrigado a oferecer, né? E isso fez com que criasse uma demora, isso fez com que criasse um problema naquela administração burocrática, né? Aquele sistema da burocracia, ela começou a ser vista, né, pelo senso comum como uma burocracia, porque ela tornou tudo muito difícil, o serviço público tornou-se ineficiente, ele não conseguiu mais atender as necessidades desse novo estado, dessa nova população, né? Então, os pesquisadores, eles falam em disfunções da burocracia. Em razão disso, gerou-se essas disfunções. O próprio Max Weber, depois dele ter feito essa idealização dele, ele também entendeu que era falha e que teve algumas questões que deveriam ser flexibilizadas, né? Então, disfunções burocráticas, né, que se traduzem como problemas, né, da administração, do funcionamento da administração pública burocrática, e elas podem ser consideradas como um excesso de formalismo,
um modelo autorreferido, um excesso de rigidez, a dificuldade de aceitar mudanças, a perda da visão macro, a despersonalização do relacionamento, o resultado passou a ficar em segundo plano, a categorização com base nos processos decisórios, exibições de sinais de autoridade, conflito e dificuldade de atendimento ao cidadão. Então, assim, todas essas disfunções burocráticas, elas se tornaram, assim, tornou o serviço inócuo, né? Eles não eram as únicas, ainda teve outras, eu coloquei só as principais. E aqui eu faço destaque que nós temos ainda essas características burocráticas na nossa administração pública, né? Excesso de formalismo é um deles, excesso de rigidez. Eu tenho negociações tanto com entes públicos ou entes privados, né, com empresas privadas e públicas, que eles são engessados e eles não estão adeptos ao novo, eles não mudam, eles tornam muito difícil o trabalho e a modificação, o atendimento, tornar eficaz aquela administração, né, tornar eficaz a resolução de um negócio, a resolução de um problema. Né, e isso eu vejo bastante e acredito que vocês veem ainda. Essa charge que eu coloquei aqui, né? Tá a moça chegando ali no balcão e o rapaz fala: bom dia, em que podemos atrapalhar? Né? Então, na verdade, essa é a visão do senso comum. É como se hoje o serviço público, né, não hoje, mas acho que hoje em alguns lugares a gente tem uma melhora, mas é como se o serviço público fosse só para atrapalhar a vida do outro, né? A gente vai lá só para passar nervoso, né? Eu que trabalho muito com INSS, né, e prefeitura, e o nosso maior problema é esses atendimentos, essa situação burocrática, é muita documentação, é muito rígido, não tem flexibilidade, eles não mudam o sistema. Vocês terem uma noção, o processo online do INSS, né, que é uma mudança, a gente está aí na era da tecnologia, nós começamos a fazer agora, né? Um pouquinho antes da pandemia lançou-se, né, um termo, a gente começou a ter algumas coisas no ano passado sobre isso, mas ficou firme agora que é mais praticamente obrigatório. E já digo, agora é a ideia do governo eletrônico, né? Eu vou ter uma aula com vocês sobre isso. A nossa ideia hoje é do governo. Então, essa mudança, olha quanto tempo que a gente não tem tecnologia. Você, né, eu falo, o jovem já nasce com o celular e o tablet na mão, e agora que o governo está transformando um governo eletrônico, agora que ele está buscando fazer com que haja essa mudança. Então, assim, ainda temos esses traços de administração pública burocrática. Aqui eu estou fazendo esse panorama só para vocês entenderem essa evolução para onde nós vamos chegar, que é o próximo modelo. Aqui nós vamos começar sobre a administração pública gerencial, que é o gerencialismo. Ela surgiu junto com o Estado neoliberal, que é o nosso Estado regulador, né? Nesse momento histórico, buscou-se restabelecer, né, porque abriu-se o leque. Lá no Estado do bem-estar social, que foi o Estado socialista, né? Primeiro tivemos o liberal, né, que aboliu aquele Estado absolutista, né, aquele Estado que era só venha ao meu rei, só ao meu rei, e transformou um Estado assim, limitado ainda, mas com visões, algumas questões. E do liberal nós fomos para o social, e aí abrimos todas as portas e o Estado passou a ser sobrecarregado, e ele não conseguiu, ele não aguentou e teve que mudar novamente. E aí chegou o nosso novo neoliberal, que é aquele Estado regulador, né, que cabendo ao Estado apenas regular algumas funções básicas, né? Então, assim, não era tudo. O Estado não é mais o detentor de todas as necessidades mínimas, ele é detentor de algumas, tá? Então, diminuiu-se as obrigações do Estado, buscando assegurar os direitos sociais, mediante prestação de serviço por particulares através de delegações estatais e privatizações. Então, foi uma forma que o Estado encontrou, né, privatizando,
né? Concessões, privatizações, a gente vai falar sobre um pouquinho disso, mas vamos falar também aí do nosso terceiro setor, que são as empresas sociais, né? Eu falo empresa, mas são as organizações sociais. E isso foi criando e foi fazendo uma forma de tirar a centralidade do Estado, né, as suas funções, e dividir ela para terceiros, tá? Nessa administração pública, buscou-se reduzir os custos e aumentar a qualidade dos serviços. Então, é complicado, né? Eu quero diminuir os custos e aumentar a qualidade. Como que eu vou fazer isso? Tornando mais eficiente aquele seu serviço, mudando os paradigmas, mudando algumas questões, né? Que foi o que aconteceu com a nossa nova administração, a New Public Management. É isso aí, gente, meu inglês é péssimo. NPM. E essa nova administração, ela surgiu na Europa, né? Quando ela começou, e depois que veio para o Brasil, né? No Brasil nós tivemos o Plano Diretor da Reforma do Estado em 1995, com o governo do Fernando Henrique, quando ele criou o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, MARE, M-A-R-E, depende mais, o pessoal chamava de Maré. O Maré que transformou ele, né, transformou esse plano diretor a fim de reformar o Estado, né? Ele criou uma elaboração desse plano diretor orientando, né, os valores da eficiência e da qualidade da prestação de serviços públicos, né, pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações. Então, ele trouxe aquela cultura das instituições privadas, que tem aquele gerenciamento, né, das empresas privadas, e trouxe para a administração pública gerencial, que é o nosso novo modelo, é um modelo mais recente. Suas principais características são o foco nos resultados, controle dos resultados, que é o controle posterior, então tem uma preocupação com qual vai ser o resultado e como controlar esse resultado. Uma orientação do cidadão cliente, então busca-se ter aquele cliente, que é o cidadão, então atender ele da melhor forma possível. Tem um incentivo à inovação, à criatividade, tem a competição administrativa, há uma fomentação de se competir, né, entre os entes, para não ficar aquele monopólio, e aí quando a gente tem um monopólio, aquele que detém esse poder, ele faz do jeito que ele quer e como ele quer, e se lasque o resto todo, né? Então tem preocupação com a qualidade, tem a descentralização, tem a flexibilização, tem a horizontalização das estruturas. Então, assim, as estruturas começaram a ser divididas, né? Todas essas características dessa nova administração pública veio realmente para transformar e trouxe esse modelo das empresas privadas para a administração pública. Estágios dessa nova administração, né? Como a gente fala que é uma evolução histórica, mas a administração pública gerencialista, ela teve uma modificação muito rápida, não demorou séculos como foi anteriormente. Foram mudanças que foram acontecendo e que ainda têm acontecido para que nós possamos atingir a nossa eficiência, né? Para possamos atingir a efetividade e a eficácia dos serviços públicos, tá? Então, quais são os estágios da nova administração pública, tá? Primeiro estágio dela é o gerencialismo puro. Ele surgiu na década de 70 na Europa e ele tinha como objetivo a redução dos custos a qualquer preço. Então, assim, tinha que reduzir o custo da máquina pública a qualquer preço. Pouco, né, não estava muito... A ideia era a redução do custo, né? O aumento da eficiência, então eu reduzo o custo e aumento a eficiência, né? Que era o quê? Buscar uma produtividade e um desempenho, né? A forma correta de se fazer o serviço para que aqueles recursos públicos não fossem perdidos à toa. Então, se buscava a forma correta de se utilizar os recursos públicos, tá?
Nessa época, o usuário, que é nós, né, ele era visto apenas como um contribuinte, um financiador do sistema, e havia uma valoração dos recursos públicos. Então, assim, o foco era manter e gerenciar da melhor forma possível os recursos públicos. Tinha uma utilização intensa de ferramentas gerenciais da iniciativa privada, e foi aí que surgiu as privatizações de fato, né? Que se começou a ter um boom da privatização. O próximo estágio foi o consumismo, né? Nesse momento, a gente passa a ter uma outra ideia do que nós, né, da sociedade, daquele usuário, né? Esse movimento de redução de custo anterior, ele teve umas consequências que foi trazer uma falta de qualidade nos serviços públicos. Então, assim, ele melhorou num ponto, mas ele piorou demais num outro ponto. E isso começou a prejudicar, porque um serviço público ineficiente, ele revolta, ele faz com que as pessoas se revoltem. Então, visando isso e querendo evitar revoltas, surgiu esse novo estágio, né, que foi o foco na qualidade dos serviços. Houve um aumento da efetividade, o usuário era um cliente usuário, houve uma descentralização, e é quando surgiu de fato a administração pública indireta, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de administração pública indireta. Houve um aumento da competitividade, o estímulo, né, à concorrência. Então, os serviços eles passaram a ser concorrentes entre si, de uma forma de que não houvesse aquele monopólio como no outro sistema, e houvesse uma melhora, uma qualidade naquele serviço, né? Houve uma quebra do monopólio da prestação de serviço. Então, esse foi um momento de olhar no resultado, né? Na efetividade, olhar o que aquele resultado estava causando. E o próximo modelo nosso para mim, é o modelo mais atual, é o modelo que, de certa forma, nós hoje estamos tentando se adequar, né, e utilizar, né? Embora quem trabalhe na administração, onde vocês trabalharem, se trabalharem para administração, vocês vão ver que nós temos um pouquinho do patrimonialismo, temos um pouquinho da burocracia e temos aí essas mudanças do gerencialismo, e estamos tentando alcançar essas reformas que tanto precisa na administração pública, mas temos grandes ganhos, né? Quando a gente falar de princípios, vocês vão perceber que a administração pública do Brasil é voltada para o cidadão, né? E é essa forma de serviço que se busca nesse terceiro estágio da administração pública, né? Da nova administração pública, que é a orientação para o serviço público. Aqui se busca satisfação da coletividade. O foco é na equidade da prestação de serviço, que é o quê? Na igualdade, na forma como aquela prestação de serviço está sendo prestado de acordo com aquele usuário, de acordo com a necessidade daquela pessoa, né? O dever de prestar conta do Estado é outra forma que está grande. Então, o Estado tem que prestar conta do dinheiro público, né? Isso se busca muito, né? Hoje se fala bastante nisso, né? Principalmente, vocês verem, a Lei da Transparência no Brasil, a Lei Complementar 131 é de 2009. Ela que começou a fomentar, isso foi também uma luta para a gente conseguir fazer que esses gastos fiscais tivessem certos controles e tivessem uma transparência, né? Passassem a ser de forma visível à população. Hoje eu consigo entrar no site de transparência do município e saber quanto que ela paga para cada empresa. Tá tudo lá, se você quiser ver. Você consegue ver o salário do funcionário, eu consigo ver quanto ganha um secretário, eu consigo ver quanto ganha um diretor, quanto ganha um assistente, um auxiliar. Então, assim, essa lei de transparência do Brasil, ele traz essa forte
questão do dever de prestação de conta do Estado, que é um dos princípios dessa nova administração pública, né? Então, eu tenho um usuário hoje que é um usuário cidadão. Por que cidadão? Porque ele é detentor de direitos e deveres, né? O direito dele é o quê? Ter uma resposta do serviço público, né? Ter um atendimento do serviço público, né? Em todas as esferas, como nós somos determinados. Eu tenho uma Constituição lá que ela diz quais são os deveres do Estado. Então, uma vez que aquele lá é dever do Estado, eu tenho que ter essa prestação de serviço, né? E como cidadão, eu também tenho o dever de fiscalizar esse serviço, tenho o dever de cumprir, de olhar como está sendo realizado esse serviço, né? Então, a descentralização também, novamente, né, nesse estágio também se mantém, né, havendo um aumento na participação política dos cidadãos, que é essa questão de iniciativas do cidadão para que a máquina pública se movimente. Hoje nós temos ouvidoria, temos as agências reguladoras, né, então sempre que você denuncia, elas funcionam, de uma forma elas funcionam. Né? Então você consegue ter um pouquinho mais. E o principal que temos aí é a transparência, esse é o foco, né? Tornar-se transparente o serviço público, né? De uma forma organizada. Então, assim, você viu que todos esses 3 estágios da administração pública, da nova administração pública, de certa forma é o que nós temos hoje. Né? É o que nós temos evoluídos para ser, né? O que a nossa administração pública tem se demonstrado. Aqui eu trouxe apenas para vocês que esse aqui, ó, do Senado Federal, ele dá 6 dicas de como você faz para fiscalizar o governo e os políticos, né? Então ele fala aqui sobre a Lei de Acesso à Informação, ele fala dos sites de fiscalização, ele fala que nós temos que participar de conselhos municipais. O que é conselho municipal? É o próprio cidadão participando na gestão administrativa pública, né, na administração pública. Então, assim, hoje nós temos essa preocupação, hoje nós temos esse olhar para o cidadão, em trazer o cidadão para gerir, junto com a administração pública, os serviços, para fazer com que a máquina pública se movimente. Então, trouxe apenas título para vocês verem que esse é o que vem se buscando na administração pública hoje. E claramente, como todos os modelos de administração, quando são levados a ferro e fogo, né, aquele 880, ele também traz as suas questões negativas, né, também ainda apresenta seus problemas. E hoje o nosso maior problema é a corrupção. A nossa máquina, né, pública, o nosso Estado, ele tem um alto índice de corrupção, porque foi feito de uma forma, a legislação, ela foi criada de uma forma permitindo que as pessoas possam burlar, que as pessoas possam enganar, possam fraudar sem ser pegos, né? Vocês viram aí pela Lava Jato como é difícil a gente conseguir provar que alguém fez algo errado, e mesmo provando, essa pessoa ela não fica presa, ela não paga, ela não perde os seus direitos. Então, assim, é muito difícil. E esse é um problema que, mesmo nessa administração pública gerencial, que parece ser fantástica, ela também tem ainda essa luta contra a corrupção. Então, é um forte problema hoje, vocês que são aí técnicos de administração, se buscarem fazer administração, se buscarem fazer a gestão pública, né, busquem formas, né, criem projetos e tem projetos maravilhosos em relação a isso para a gente acabar com essa corrupção, né, uma forma da gente mudar o mundo um pouquinho, né, mesmo com as leis que a gente tem, né, porque o problema nosso também é as leis, e as leis quem faz são os políticos, e aí a gente só cumpre. Tem um escritor que para essas mudanças, né, ele diz que tem algumas coisas que precisam, que são os 8 princípios das reformas gerenciais do Estado. Ele entende que se um Estado seguir esses 8 princípios, a máquina pública vai funcionar com eficácia, com eficiência e com efetividade. Vamos lá. Então, é o foco no cidadão,
a descentralização, a prestação de conta, a desburocratização, a competitividade, a ética, a transparência e o profissionalismo. Vocês estão vendo que aqui ele puxou um pouquinho de cada um dos últimos que a gente conversou. Então, ele entende que se a administração pública seguir esses 8 princípios, nós teremos uma máquina pública poderosíssima, né, forte, que vai poder mudar e gerir né, os serviços públicos de uma forma a atender a coletividade num todo, né, e com uma qualidade boa e atendendo sem ter esse risco de dívida, né, sem criar um risco fiscal para o Estado. Então, basicamente é isso. Turminha, a nossa primeira aula foi bastante introdutória, talvez eu tenha repetido aí alguns assuntos que vocês tenham visto. Deixei algumas questões para vocês responderem para mim, foi um pouquinho mais legal, são 4 dissertativas, 4 alternativas e 2 dissertativas. São curtinhas, espero que vocês tenham gostado da aula. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de princípios e sobre os conceitos de administração pública direta e indireta, para depois a gente poder entrar nesses modelos, tá bom? Dúvidas, qualquer uma que vocês tiverem, entre em contato comigo, eu fico à disposição. Bons estudos para vocês.